com a graça de Deus, no Salmo 122. Eu queria que você mantivesse a palavra de Deus aberta nesse texto. Nós já lemos o texto e nós vamos agora, versículo a versículo, tentar aprender e extrair para nós a mensagem que Deus quer para a edificação da nossa fé e glorificação do nome do Senhor. Meus amados irmãos, os cânticos de romagem, também chamados de cânticos dos degraus, eles começam no Salmo 120 e vão até o Salmo 134. De acordo com o que a tradição nos sugere, essas canções elas eram utilizadas no período pós-exílico pelos peregrinos, quando eles iam às principais festas cultuais no reconstruído templo em Jerusalém. E que festas eram essas? Era a Páscoa, que era celebrada ali junto à festa dos pães sem fermento, a festa das semanas, também conhecida como Pentecostes ou festa da colheita, e também a festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas. Só que nós devemos entender que esse salmo, ele foi escrito por Davi. E na época em que Davi escreveu este salmo, o templo ainda não havia sido construído. Portanto, nós entendemos que este belíssimo cântico, ele foi posteriormente adotado por esses peregrinos, porque ele traduzia e muito o sentimento deles em relação a Jerusalém, e em relação também ao templo, a casa do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, meus irmãos, diante disso, nós vamos tentar estudar esse salmo sob duas, e por que não dizer, três perspectivas. A primeira delas na perspectiva do rei Davi, a segunda delas na perspectiva dos peregrinos, e trazendo aplicações para a nossa vida como cristãos do século 21. Amém, meus irmãos? Então vamos à exposição do texto. O versículo de número 1 nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como fora dito, na época que Davi escreveu esse texto, não existia o templo. O que se existia, ou seja, o que nós entendemos aqui como casa do Senhor, nós entendemos como o tabernáculo. A casa do Senhor, o tabernáculo, era um lugar que simbolizava um encontro com Deus. Esse tabernáculo que Davi construiu, ele construiu para colocar ali a arca da aliança e todos os outros artefatos que, ordenado por Deus, ele ali colocou. A arca da aliança ficava num lugar chamado de lugar santíssimo, e esse lugar representava a própria presença de Deus para o povo hebreu. Depois que essa tenda havia sido erguida e a arca havia sido colocada em seu interior, Davi se dirigia àquele lugar frequentemente para adorar ao Senhor, pois, como nós podemos ler em outros textos bíblicos, Davi amava grandemente a casa de Deus. Nós poderíamos ler no Salmo 27, versículo 4, Davi dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. O que é inquirir? Inquirir significa indagar, significa buscar aprender. Então Davi tinha esse desejo de adorar, de buscar crescer, de buscar aprender do Senhor no seu santo lugar. Davi também disse no Salmo de número 65, versículo 4, ele diz: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Então, o rei, ele se alegrava com a
oportunidade, grave essa palavra, ele se alegrava porque ele via uma oportunidade de louvar ao Senhor com outros adoradores. E esses outros adoradores convidavam o rei para que eles juntos fossem à casa do Senhor. Veja o texto: alegrei-me, o salmista diz, quando disseram para mim, vamos à casa do Senhor. Veja, ele era o rei, mas mesmo assim ele se alegrava quando os seus súditos, quando os seus irmãos diziam para ele: rei Davi, vamos à casa do Senhor. Interessante que Davi morava em Jerusalém e precisava percorrer um curto caminho, apenas uma pequena distância para chegar até a tenda e até a arca do Senhor. Mas mesmo assim, vivendo na cidade santa, Davi atribuía a esse privilégio o valor que lhe era devido. Muitas vezes, meus irmãos, nós não damos o valor devido ao vir à casa do Senhor. Mas por que Davi fazia isso? Porque o seu coração era dedicado a Deus e dedicado à sua casa. Davi, meus amados, a despeito das suas falhas, que nós sabemos que são muitas, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Muito bem, agora vamos tentar imaginar esse primeiro versículo na perspectiva dos remanescentes do reino de Judá e do reino de Israel, aqueles que sobreviveram ao exílio da Assíria e da Babilônia. Vamos tentar imaginar na cabeça deles como é que eles cantavam esse primeiro versículo. Esse salmo para eles tinha um significado muito forte. Estou vendo que alguns irmãos estão chegando agora. Nós estamos trabalhando no Salmo 122. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos no versículo de número 1. Então, este salmo tinha um significado muito forte para os peregrinos. Por quê? Porque agora, depois de terem passado 70 anos aprisionados no exílio da Babilônia, eles foram libertos pelo Senhor. E agora eles podem, durante o período dessas 3 grandes festas, eles podem juntos regressarem, ou melhor, peregrinarem até Jerusalém para ali adorar o nome do Senhor. E aparecer diante do Senhor nessas 3 grandes festas era uma ordenança de Deus. Deus deixou determinado isso no livro de Deuteronômio 16, a gente pode ler isso. Mas além disso, além de ser uma ordenança de Deus, isso se torna para eles um momento muito esperado. Por quê? Porque eles passaram 70 anos sem poder adorar livremente o seu Deus. Lembremos-nos de Daniel, que pelo fato de descumprir um decreto do rei para não orar a outro Deus, ele foi lançado na cova dos leões. Por que não lembrar de seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se recusaram a adorar uma imagem de ouro que aquele rei Nabucodonosor levantou, e por isso também foram lançados na fornalha de fogo ardente. Nessas 2 situações, Deus livra os seus servos de forma milagrosa. Então, meus irmãos, quando a notícia, a época de ir a Jerusalém ressoava entre o povo dizia: eu me alegro porque eu vou à casa do Senhor. Quando essa notícia chegava aos ouvidos do povo, isso gerava uma alegria profunda nos seus corações. E vale salientar que alguns deles moravam muito distantes, alguns mais de 100 quilômetros. Dan, por exemplo, ficava a 170 quilômetros, e era uma viagem difícil, um terreno íngreme, não é? Era o sol causticante, as noites muito frias. Essas viagens duravam dias e às vezes para algumas famílias até semanas. Terreno pedregoso, íngreme. Não era fácil.
as noites extremamente frias, riscos de assaltos, riscos de ataques de animais. E as famílias iam ali peregrinando, levando seus filhos, ou a pé, ou em cima de um animalzinho. Não era uma viagem muito fácil. Eles carregavam peso, carregavam dinheiro, carregavam os animais para serem sacrificados lá. Mas apesar dessa difícil jornada, eles expressam profunda alegria ao irem à casa do Senhor para adorá-lo. Quando nós visitamos o campo da missão, hoje não, hoje está tudo muito fácil, mas existem situações onde pessoas, para chegarem ao templo, tinham que caminhar quilômetros e quilômetros para chegar à casa do Senhor. E nós muitas vezes temos carro, temos tudo, mas não damos o devido valor, né? Então aqui nós poderíamos tirar já de início duas rápidas aplicações aqui para nós. O verdadeiro Filho de Deus, ele se alegra em ir à casa do seu Pai. E ele se alegra quando alguém diz assim: vamos à casa do Senhor? Tchai, vamos a um culto na casa de fulano? Vamos à missão evangelizadora do Nordeste? Ele se alegra, ele tem prazer em estar na casa do Senhor. Essa é a primeira aplicação. E a segunda é que a palavra não diz vá. Aqui nós lemos vamos à casa do Senhor. Nós devemos ter a coragem e a disposição de convidar outras pessoas. Nas palavras de um teólogo chamado Samuel Martin, em um dos seus sermões ele disse o seguinte: então, irmãos, digam aos seus vizinhos que não vêm, vamos. Digam aos membros relutantes da sua própria família, digam, vamos. Aqueles que foram uma vez à casa de Deus na sua companhia, mas que recuaram da adoração, digam, vamos. A todos aqueles cujos ouvidos e mente e coração você pode influenciar para tal propósito, diga, vamos, vamos juntos à casa do Senhor. O versículo 2, meus irmãos, nos diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Para o salmista, o rei Davi, a gente vê aqui um respeito, uma reverência, uma contemplação. Nós podemos ver a gratidão e a valorização da cidade de Jerusalém. A palavra Jerusalém significa fundamento da paz, significa habitação de paz, lugar de paz, cidade de paz. Esse é o significado da palavra Jerusalém. Mesmo estando ali tão próximo, tendo aquele privilégio sempre, nós poderíamos dizer que para Davi era um costume, ele era acostumado, mas ele para. Meus irmãos, olha que coisa linda, você consegue perceber isso? Mesmo como rei, aquele que estava ali em contato constante com aquilo, mas ele tem a reverência, inspirado pelo Espírito Santo, ele para e diz, ele enaltece a cidade que foi designada pelo próprio Deus como lugar de adoração ao Deus de Israel. Que coisa linda, né? Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Agora imaginemos na perspectiva dos peregrinos, o sentimento de alegria profunda ao chegar ao seu destino. Horas, dias, semanas, cansaço. Mas eles chegam às portas de Jerusalém. E o sentimento, meus irmãos, de estarem agora seguros, de encontrarem descanso para os seus corpos fatigados, cansados, e abrigo para as suas famílias. Nós chegamos em Jerusalém, nós chegamos no nosso destino. E eles param à porta. Ó Jerusalém,
Nas palavras do pregador Spurgeon, ele diz: fora das portas tudo é perigo, e um dia tudo será destruição, mas dentro das portas tudo é segurança, retiro, serenidade, salvação e glória. Eles param ali como se estupefatos de gozo por terem chegado ali. Jerusalém, meus irmãos, como eu vos falei, era o lugar designado por Deus para que ele pudesse ser adorado. E aqui, meus irmãos, eu queria tirar 3 lições para as nossas vidas. A primeira delas: nós devemos valorizar muito a casa de Deus, porque, como disse Martinho Lutero, não por causa da edificação em si, não por causa das pedras, da madeira, não por causa dos ornamentos do templo físico, mas nós devemos valorizar a casa de Deus porque nós podemos nos reunir, nós podemos ter Deus presente conosco, nós podemos ouvir a sua palavra, invocar seu santo nome e receber dele socorro e ajuda em nossas necessidades. Uma segunda aplicação, uma palavra para você que está desanimado com a casa do Senhor, desanimado com a igreja do Senhor. Existem pessoas que estão tristes, abatidas, não querem vir mais à igreja. Escute essa palavra. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que juntos nós somos mais fortes. Nós somos todos peregrinos neste mundo. Nós temos fraquezas e é por isso que nós precisamos de Cristo. Mas nós precisamos de Cristo, mas também nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos ser ilhas. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos uns dos outros. Por quê? Porque nós somos irmãos. Nós fomos feitos igreja do Senhor. Nós somos família, nós somos povo de Deus. Por isso, meu amado irmão, eu convido você a vir à casa do Senhor. Vamos juntos, não o sirva sozinho. Amém, meus irmãos? E uma terceira aplicação nesse versículo é que Jerusalém representa o lugar de Deus, representa a morada de Deus, e este é o lugar da esperança. Nós vivemos num mundo desesperançoso. Este é o lugar da esperança, do cuidado do Senhor. Não fiquemos do lado de fora, mas fiquemos dentro das portas, dentro do arraial do Senhor, dentro do aprisco de Deus. Amém, meus amados? Jerusalém, versículo 3: que estais construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Na época de Davi, Jerusalém era uma cidade compacta, as casas muito juntinhas, apegadas umas às outras. Era uma cidade sólida, bem edificada. Isso possivelmente nos apresenta um símbolo muito bonito, que como nós, como igreja, como povo de Deus, nós devemos ser apegados uns aos outros, devemos ser compactos, estarmos juntos, como corpo do Senhor. Na perspectiva dos peregrinos, imagine a situação deles, porque é uma perspectiva totalmente diferente. Na época de Davi, a cidade estava construída. Na época dos peregrinos, depois que eles voltam do exílio, eles encontram uma cidade destruída, seus muros derribados, o templo havia sido destruído, os muros, as casas, tudo queimado ao fogo. Os que ficaram lá, os poucos que ficaram lá, que não foram levados cativos, ou seja, os mais pobres da terra lá ficaram em situação de extrema dificuldade e de desprezo.
Só que um homem chamado Zorobabel, que era um dos líderes de Judá, ele comanda, é a pessoa que comanda a reconstrução do templo, do segundo templo. Neemias é o homem que lidera a reconstrução dos muros. Esse segundo templo não tinha a beleza que o primeiro tinha. Era um templo muito mais simples. Mas o Salmo fala de um povo unido. De um povo que sobe, um povo que vai. Na época de Davi, o povo, as tribos ainda eram unidas, mas depois da sua morte, depois da morte de Salomão, o que é que acontece? As tribos, elas se dividem. Mas é interessante que elas se dividem, mas mesmo assim, o texto nos diz, é para lá, é para Jerusalém, é para aquele alvo, é para aquele lugar que sobem as tribos, é para lá onde se reúne o povo. Nessa época não havia mais Israel, não havia mais Judá, na perspectiva dos peregrinos, mas era lá onde estava o templo, que representava a presença de Deus, e era para lá que o povo devia ir para render graças ao Senhor pelos seus grandes feitos, como nós lemos aqui. É para lá que sobem as tribos, como convém a Israel, para renderem graças ao Senhor. E aqui nós podemos ver duas lições muito importantes para nós. Nós somos muitas tribos, somos muitas denominações, muitas congregações, mas nós devemos convergir para a adoração ao Pai. Eu estou lendo um livro, a Igreja Cristã na História, do professor pastor Franklin Ferreira. E nesse livro ele cita uma frase muito bonita de Richard Baxter. E essa frase, ela é a suma disso que eu estou dizendo aqui. Nós somos muitas congregações, nós temos diferenças. Nós temos costumes. Algumas coisas são diferentes, mas Richard Baxter disse assim: em coisas essenciais, unidade. Nas coisas que não são essenciais, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Existem princípios que não podem ser negociados. Eles constituem a coluna vertebral do Evangelho. Isso a gente não pode negociar. Mas existem outras coisas que nós temos liberdade para pensar um pouco diferente. E em todas as situações, caridade. Que sejamos pessoas imbuídas, permeadas pelo amor que vem do Senhor, para que a gente ame as pessoas, para que a gente ganhe as pessoas, até aquelas que estão no engano, achando que estão servindo ao Senhor e estão sendo enganadas. É com sabedoria, graça e amor que a gente vai trazê-las para o verdadeiro Evangelho. E uma segunda aplicação, meus irmãos, nesse versículo, é que o nosso culto ele deve ter um claro objetivo. Dentre os muitos objetivos que nós temos, mas um deles é essencial, e está aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, é render graças, é render louvor ao Senhor por tudo, render-lhe graças absolutamente por tudo. Versículo 5 nos informa: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Meus irmãos, foi lá em Jerusalém onde Davi construiu o seu palácio. Esse palácio tinha um nome, era chamado a Cidade de Davi. Ele construiu lá em Jerusalém. E o rei naquela época era considerado a maior autoridade judicial da terra. E era comum o rei ter audiências, tanto em um lugar do seu palácio, como também às portas da cidade. Colocava-se lá as cadeiras, o trono do rei, e eles montavam lá um tribunal, e o rei ouvia as demandas do povo, julgava as demandas do povo, e ali dava a sentença.
E também, segundo a crença do povo hebreu, era lá em Jerusalém onde estava o trono de Deus, o trono da justiça. Por isso, essa passagem tão linda, tão bonita aí no versículo de número 5. Vamos para o versículo de número 6. Aqui, Davi nos estimula o povo a orar pela paz de Jerusalém. E ele diz: sejam prósperos os que te amam. Davi, nas últimas palavras desse seu cântico, o que é que ele faz? Ele dá essa recomendação ao povo: orem por Jerusalém, cidade de Deus, morada de Deus. Jerusalém, nós todos sabemos que sempre viveu, na época de Davi também, vivia sempre em constantes guerras. Apesar do nome ser cidade de paz, lugar de paz, mas Jerusalém vivia em constantes guerras. Nós muitas vezes buscamos a paz, nós vivemos para a paz, mas isso não nos isenta de passarmos por tribulações, passarmos por guerra, sermos perseguidos. E por que Davi pede para que nós orássemos, para que o povo orasse por Jerusalém? Porque uma cidade que desfruta da paz e da prosperidade significa também que o seu povo vive em paz e prosperidade. Então Davi estimula o povo a amar e a orar por Jerusalém. No versículo 7 ele vai dizer: reine paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Ele continua mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Acompanhe comigo o versículo de número 7. Ou seja, ele deseja paz dentro da cidade, dentro dos muros da cidade. E prosperidade nos palácios. Por que nos palácios? É porque é no palácio que fica o rei. É no palácio que fica aquele que governa. Então, se tem paz dentro do palácio, se tem paz no lugar onde os nossos governantes estão ali reinando, então o povo também será, consequentemente, abençoado. Agora, uma coisa muito importante aqui, é que a palavra hebraica para prosperidade não tem nada a ver com esse evangelho que tem sido pregado muito por aí, aos borbotões, não tem nada a ver. A palavra prosperidade aqui significa estar seguro, significa estar tranquilo, estar em repouso. Muitas vezes nós queremos tanta riqueza daqui, queremos tantas coisas daqui, queremos muita roupa, muita riqueza, muito dinheiro, mas aí a Bíblia está dizendo para a gente que a maior riqueza é ter paz dentro dos nossos muros, ter paz dentro do nosso coração, estar tranquilo. Às vezes eu ganho pouquinho, mas é com esse pouquinho que o Senhor supre todas as minhas necessidades. O Senhor é tremendo, meus irmãos, vale a pena servi-lo. Comentando esse versículo, um teólogo chamado Albert Barnes, ele diz o seguinte, abre aspas: a ideia essencial é que aqueles que amam Sião, Sião é Jerusalém, aqueles que amam a Jerusalém terão paz. Escute isso, por favor. Paz com Deus, paz em sua consciência, paz na perspectiva da morte, paz no mundo futuro, paz em meio às tempestades da vida, paz na morte, paz na sepultura e paz para sempre. Versículo 8: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Mais uma vez, Davi vai acrescentar uma coisa aqui muito bonita. Ele diz: eu peço que haja paz em ti, mas não peço de todo jeito, eu peço por amor dos meus amigos e irmãos. Ele continua expressando a sua preocupação e o seu desejo pela paz do seu povo. Um homem de Deus, um líder, um homem de Deus, ele não se preocupa apenas consigo e com os seus.
mas ele se preocupa com o outro, ele se preocupa com o seu povo. Por isso, meus irmãos, é um privilégio quando nós abrimos os nossos lábios e o nosso coração para orar pelo outro, pelos pedidos do outro, pelas necessidades do outro. Isso é uma bênção, isso é uma dádiva. Digamos não ao egoísmo, mas digamos sim ao altruísmo. Alguém que diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, me faz um homem humilde, cheio da tua graça, me faz um vaso de valor nas tuas mãos, para que eu seja uma bênção para o meu povo. Agora, o mais bonito, meus irmãos, é que essas palavras, elas brotam de um homem que era um homem cheio de falhas, um homem que cometeu as mais terríveis atrocidades. Esse homem sou eu, esse homem é você. Portanto, meus irmãos, tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia. Não há, absolutamente não há em nós nenhuma virtude. É tudo pela graça, é tudo obra de Deus na nossa vida. Foi Ele quem nos chamou pelo nome, nos transportou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Foi Ele, simplesmente Ele. Somente a Ele seja a glória, somente a Ele seja o louvor. O versículo 9 e último deste cântico nos diz: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Ou seja, Davi conclui dizendo que por amor à casa do Senhor, ele buscará o bem de Jerusalém. E nas palavras de um teólogo chamado Joseph Irons, ele diz o seguinte: olha que coisa linda, abre aspas, buscarei, ou seja, colocarei nisto minhas energias, minhas forças, minhas faculdades, meus bens, meu tempo, minha influência, meus relacionamentos, minha família, minha casa, tudo que eu tenho. Enquanto Deus me der a capacidade, será empregado um esforço para promover os interesses de Sião. Coisa linda, né, meus irmãos? E nós queremos concluir com mais algumas aplicações. Lá no tempo da monarquia, o trono e o templo, eles eram separados. Mas hoje, o nosso Senhor Jesus, Ele é tanto rei como sacerdote. Hebreus 8, 1 e 2. O que está escrito? Ora, a suma, ou seja, o resumo do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O nosso Senhor está sentado no trono, à destra de Deus. Ele é rei, quem governa é Ele, quem manda é Ele, quem manda em tudo é Ele. Nós dependemos dEle, a nossa vida é dEle, a nossa família é dEle, tudo é dEle. Segundo lugar, meus irmãos, os cristãos de hoje não precisam mais realizar longas peregrinações até lugares, entre aspas, lugares santos, a fim de adorar a Deus, porque Deus não habita em edifícios construídos por mãos humanas. O texto de Atos capítulo 7, versículo 48 e 49 nos diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Então, meus irmãos, o ponto aqui não é simplesmente as paredes e o prédio, mas somos nós que nos reunimos.
A beleza da coisa é quando o povo se reúne, seja onde for, no parque da criança, em qualquer lugar, quando a igreja de Deus se reúne para adorar, para servir, para cultuar, ali Deus está presente. Que bom, que maravilha que nós temos um templo, um lugar seguro que nós podemos nos reunir, mas não são as paredes, somos nós, a igreja do Senhor. E nós que fazemos parte do povo de Deus, nós também somos cidadãos de Jerusalém, só que não aquela que foi destruída pelos babilônicos. A Jerusalém da gente ninguém pode destruir. Não tem Satanás no mundo que destrua. É a nova Jerusalém. E todos nós somos peregrinos, estamos peregrinando, passando por dificuldades, noites frias, noites escuras, dias difíceis, muitas tribulações, mas nós perseveramos no Senhor, porque Ele é a nossa força. E nós não vamos para Jerusalém preocupados em andar em rua de ouro, mar de cristal, não. O nosso maior desejo deve ser desfrutar da presença de Deus. É Ele que é a nossa alegria. Andar em rua de ouro com poucas semanas a gente vai se acostumar, a gente já não dá mais valor. Mas nós vamos viver a eternidade todos os dias, nós vamos perceber que nós não conhecemos a Deus, nós vamos conhecendo e desfrutando da sua glória cada vez mais, e nós vamos viver toda a eternidade, todos os dias, nós vamos nos deleitar, e nós vamos nos espantar com a grandiosidade de Deus. Milhões de eternidades ainda não esgotariam o nosso conhecimento de Deus. Deus, Ele é inesgotável, não se pode esquadrinhar. Ele é simplesmente maravilhoso. Ninguém pode se comparar a Ele. Esse é o Deus da sua vida, é o Deus da sua casa, o Deus dos seus negócios, o Deus da sua vida. Louve a Ele, ame a Ele, não queira mais nada, só queira Cristo. Fiquemos de pé, meus amados, e vamos orar. Eu queria pedir ao nosso pastor Moisés para fazer a gentileza de vir aqui e orar, agradecendo a Deus, encerrando o nosso culto de doutrina e fazendo aquilo que o Senhor, se tiver algum aviso, pastor, fique à vontade. Graça e paz, amados, vamos orar.